Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Desta feita, estamos aqui para falar com os irmãos na lição de número 14, trazer aí o fechamento desse trimestre e vamos trabalhar com os irmãos missões e a volta do Senhor Jesus. O que é missões? Trabalhamos o trimestre todo, mas agora a culminância com a volta do Mestre. Mateus, capítulo número 24, é o capítulo que nós vamos trabalhar para tentar, juntamente com os irmãos, trazer uma abordagem dessa lição. O nosso comentarista, ele traz no texto áureo, Mateus capítulo 24, versículo de número 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Temos como verdade prática de nossa lição, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Então não vai fazer sentido, depois de sermos arrebatados, termos então a execução da grande comissão, de forma alguma, tem que ser antes, tá bom? Nós vamos, antes de comentar essa lição, fazer um resgate das lições anteriores, tá bom? Então eu convido vocês para acompanhar esse resgate, preparei um PowerPointzinho para poder dinamizar essa forma de retrospectiva das lições anteriores, tá bom? Então vamos acompanhar. Nós temos aí a síntese da 14ª lição do nosso quarto trimestre 2023. E fazendo esse resgate das lições anteriores, começamos pela lição de número 1, a grande comissão. E é interessante que nós começamos falando da grande comissão e vamos terminar falando da grande comissão. E na lição seguinte, do ano que vem, nós teremos também uma lição falando sobre a grande comissão. Mas vamos continuar aqui na lição de número 1. Nós tivemos aí como tema da lição a grande comissão com enfoque etnocêntrico. E aí falamos sobre etnia, a grande comissão propriamente dita, e falamos também sobre a questão transcultural. E, é claro, trouxemos aí os conceitos de transculturalidade, de trans em si, e passamos para a lição de número 2, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar a missão transcultural, ou seja, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E essa natureza missionária de Deus, o amor de Deus e o caráter transcultural. Então, nós tivemos aí a lição para trabalhar esses itens e que foi bastante comentado para a glória do nome de Jesus. Em seguida, nós tivemos lições 3 e lições 4, que falaram novamente sobre missões transculturais, só que na lição 3, enquanto o foco foi missão transcultural no Antigo Testamento, no Novo Testamento ficou a lição de número 4. E aí, nós tivemos a oportunidade de falar sobre Israel e alianças de Deus, Deus missionário e missões em Atos, nas cartas e em Apocalipse. Na lição de número 5, nós fizemos uma perspectiva de missões, uma perspectiva pentecostal de missões. Quando nós tratamos sobre isso, eu tive a oportunidade de trabalhar palavra por palavra, a questão da perspectiva, a palavra pentecostal e, é claro, missões. Então, fizemos esse resgate e falamos sobre a distinção entre ser evangélico e ser pentecostal. Falamos também da questão da festa dos Pentecostes e, por sua vez, a obra do Espírito Santo. Demos um foco aí na pneumatologia. Nas lições 6 e 7, falamos sobre orando, contribuindo e fazendo missões e a responsabilidade da igreja com os missionários. Não tem como nós falarmos de missões transculturais e não entendermos as nossas obrigações, a obrigação da igreja de continuar mantendo e se responsabilizando por essa obra e por aqueles que estão fazendo essa obra. E aí falamos sobre orações e contribuições para missões, a chamada missionária
e, por fim, a responsabilidade da igreja e o cuidado com os missionários. Nas lições de número 8 e 9, falamos sobre missionários fazedores de tenda, e exclusivamente falamos aqui do apóstolo Paulo, né? Trouxemos à tona a preocupação dele em trabalhar fazendo tendas, citamos na época Áquila e Priscila, isso em Corinto, né? Na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário, voltando à responsabilidade da igreja de manter o sustento, não só financeiro, mas em todas as áreas. E aí falamos sobre fazedores de tenda, vocação e profissão. A igreja de Filipe como exemplo no sustento. E, por fim, os princípios para investir na obra missionária. Tá? Então, não deixe de resgatar esses tópicos, porque muitos conteúdos acabam não tendo a sua maximização de apreensão. Então, é hora de resgatar e trazer o ensino significativo para os irmãos. Tá? Então, resgatando essas informações. Lições 10 e 11, nós falamos sobre o desafio da janela 1040 e as missões e a igreja perseguida. Falamos um pouquinho sobre geografia bíblica, colocamos aí a janela 1040, os desafios e reflexão sobre estratégias nessa missão. É necessário estabelecimento de estratégia, não é chegar e dizer vou para um país que faz parte da janela 1040 e vou fazer missão. Não é assim, é necessário planejamento, é necessário estratégia, é necessário responsabilidade, desde o planejamento ao envio e à manutenção. Por fim, a perseguição na igreja primitiva e atual. Falamos sobre perseguição na igreja primitiva e na época falamos também sobre a perseguição atual. Aproveitamos o site Portas Abertas e colocamos algumas informações para os irmãos sobre a igreja atual que é perseguida. Na lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre esta igreja como base missionária. Tivemos a oportunidade de falar sobre uma igreja missionária em ação, não era simplesmente de fachada, uma igreja que fazia missões, e, por fim, o serviço de missões. Então, basicamente, nós tivemos aí Atos de número 13 e fizemos um trabalho de exposição nesse item. Lição de número 13, na semana anterior, tivemos a oportunidade de falar sobre o propósito de missões, onde foi tratado o alvo, que é Jesus, e a responsabilidade de todo cristão. Então, percebe-se que durante esse trimestre nós falamos muito de responsabilidade com missões. Então, a igreja precisa, de fato, trabalhar não só a parte conceitual, mas a execução para com as missões. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos comentar um pouco da lição de número 14, a lição que encerra esse trimestre, missões e a volta do Senhor Jesus. E aí, na sequência, como a gente já foi fazendo a leitura, o textual é verdade e prática, a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus 24, versículos de número 3 a 14, e os tópicos que nós vamos abordar. Primeiro tópico da lição vai tratar sobre alcançando o mundo até que Cristo volte, e o tópico 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, tá bom? Então, deixando aí a parte do PowerPoint, vocês poderão fazer o print, ou até vocês solicitando aí na descrição do vídeo, a gente manda em PDF para vocês, não há problema nenhum, tá bom? E aí a gente volta agora para a lição propriamente dita, a lição física, e fazemos então algumas colocações. A primeira colocação que eu faço aqui com os irmãos é que na leitura diária há uma construção já delineando a volta de Jesus e, é claro, o trabalho missionário. Então, comecemos aí, por exemplo, na segunda-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3 a 17, é um texto que os irmãos usam muito
em cultos fúnebres, mas não há essa premissa de dizer que esse texto é só para cultos fúnebres. Por quê? O último versículo, não foi colocado aqui, mas o versículo de número 18, ele justamente faz essa convocação ao povo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não é? E que consolo é esse? De que Jesus virá. E que Jesus vai voltar. Então, os irmãos poderão já trazer esse texto à tona no decorrer da lição sobre o arrebatamento da igreja. Então, Jesus vem, né? E cabe a nós estarmos esperando. Ainda, na continuidade da leitura diária, nós temos Mateus 25, é uma sequência aqui, o texto da leitura bíblica em classe é Mateus 24, mas nós vamos ter Mateus 25, em seguida a gente vai ter Mateus 24, que é o da quinta-feira, e Mateus 28 do sábado. Então a gente vai estar trabalhando aqui esses textos, tá bom? Então, só voltando aqui para quarta-feira, Mateus 9:37, vai falar sobre os poucos ceifeiros chamados para a grande seara. Né? Então, grande é a seara e é necessário rogar ao dono para que venham mais trabalhadores. Então, nesse texto aqui, os irmãos vão poder trabalhar a ideia de que tem muita gente que está querendo o bônus das funções, mas não o ônus. Estão querendo os aplausos, mas não as dificuldades que vêm com a função. Então, trabalhadores, que uma das traduções, não traz como ceifeiro, mas trabalhadores, é justamente apontar para as pessoas que querem executar o serviço que não é fácil. Né? Então, evangelizar, anunciar a Jesus, traz, por sua vez, algumas dificuldades. E muitas vezes, por uma coisa ou outra, eu prefiro me isentar dessa tarefa. Mas o Senhor Jesus, Ele nos incumbiu para que todos nós possamos desempenhar essa tarefa, esse ministério, de anunciar o Senhor Jesus até que Ele venha. Né? Então é muito comum, a gente já tem Marcos 16:15, mas isso deve ser de fato algo que nós precisamos executar, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente tem, né, Mateus 24, versículo 14, que está no texto áureo, a necessidade de compreender que a volta de Jesus Cristo está associada, correlacionada diretamente à volta do Mestre, né? E a obra missionária. Então, obra missionária, volta de Cristo, obra missionária. Está diretamente ligado. Então, é pertinente que nós estejamos trabalhando. Né? Quem sua mão ao arado já pôs, não pode voltar atrás. A gente precisa continuar fazendo esta obra missionária, não é? De evangelismo. E sábado, versículos 19 e 20 do capítulo 28 de Mateus, atendendo o chamado universal da evangelização. Tá? Que agora nós, incumbidos da responsabilidade de ir ensinar. Tá? Então, o texto muitas vezes aparece lá pregar, mas é ensinar. E ensinando todas as nações. É interessante aqui que nações etnia, aquele texto que nós trabalhamos já no início das nossas lições. Tá? Etnias, povos. Então, não haver distinções. E pregar, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levar a mensagem do Evangelho a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos. Fazendo isso, não é? Volta aqui, nós estaremos concluindo a obra que o Senhor Jesus nos delegou e, uma vez concluindo a obra que Ele nos delegou, a volta do Mestre estará iminente. Não é? Ainda dentro
dessas lições são apenas 2 tópicos, e aí os irmãos poderão fazer essa divisão bem direitinho, até porque, como é a última lição, é possível que os irmãos tenham mais pessoas para ouvir. Então é possível que na sala de aula vocês possam dividir o tempo com mais irmãos ali para trazer uma palavra. E às vezes tem aquele irmão que quer aproveitar e desejar o feliz ano novo a todos, mas de forma muito rápida, para também não ter prejuízo na aula. Então dividir ali o tempinho para que mais pessoas na sala possam trazer as suas considerações daquilo que aprendeu no trimestre, daquilo que aprendeu durante o ano. Então, uma forma aí bem didática de você fazer essa divisão na sua sala de aula, tá bom? Normalmente são 2 professores e fazer essa divisão, não sei se um comenta o primeiro, outro comenta o segundo, e cada um faz a divisão aí conforme o Espírito Santo vai concedendo as devidas estratégias. Mas é interessante que os irmãos possam pegar esse momento e democratizar, ouvindo mais irmãos, não só para poder dar a oportunidade deles trazerem ali uma fala, mas também de notar quem é que desenvolveu mais, quem conseguiu maior aptidão, e já, é claro, tá preparando novos professores para a obra do mestre. Não é? Então, Mateus 9,37, texto da quarta-feira, poucos ceifeiros. Por que poucos ceifeiros? Bom, muito tem daquilo que a gente não está trabalhando outras pessoas. Então a gente tem muitas pessoas nas congregações, mas às vezes não estamos dando a devida atenção para trabalhar esses obreiros. Eu sei que quem dá obreiro é Deus. Quem dá obreiros é Deus. Roguemos ao Senhor da seara para quem envie. É Deus. Mas isso não impede que você, enquanto professor, possa sair trabalhando outros alunos para que possam ser novos professores. Vai trabalhar as habilidades, potencializar de forma que os saberes que eles recebem, as habilidades que eles já possuem, possam ser ampliadas e atingir outras competências, além das competências das lições que são dadas, tá bom? Então vamos lá. Na lição de número 1, eu gostaria já de colocar aqui na introdução a seguinte relação. O trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Nós vamos estar trabalhando essa bendita esperança. Né? Então, é necessário trabalhar para que os nossos alunos compreendam a necessidade de esperar, e é uma bendita esperança, o arrebatamento da igreja. Então, tem gente que já está trabalhando como se o Senhor Jesus fosse retornar para arrebatar a sua igreja daqui a 300 anos, então está vivendo o dia como se não tivesse amanhã. Então, há necessidade de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja hoje, agora, e trabalhar para que o Evangelho seja proclamado a todas as nações. Tá? Dentro desse sentido aqui da lição, a palavra-chave aqui é retorno. E que retorno é esse? Jesus, que foi, João, capítulo de número 14, ele faz questão de dizer que vai voltar. Tá? E ele vai voltar e vai estar conosco. A volta do Senhor Jesus, os irmãos podem trabalhar o arrebatamento sem problema nenhum, em 2 fases. A primeira fase ele vem para os seus, depois vem com os seus, mas que os irmãos trabalhem, certo? Então é interessante, é pertinente para essa lição trabalhar a vinda de Jesus, e num contexto de urgência. É interessante que os irmãos possam trabalhar a diferença entre urgência e emergência, tá? Então, é no caráter de urgência que nós, enquanto igreja, precisamos realizar esse trabalho, tá bom? Então, vocês trabalhem também com os vossos alunos a diferença entre o que é urgente e o que é emergente. Nesse caso, emergência. Né? Tópico 1.
alcançando o mundo até que Cristo volte. E aqui o nosso escritor, ele subdivide em 2 subtópicos. Dentro desses subtópicos, este evangelho do reino será pregado. Tá? Então, evangelho do reino. Na lição seguinte, a nossa IEDALP vai estar fazendo uma apresentação. O pastor Renato, ele está montando uma síntese panorâmica e estará comentando na próxima lição. Pastor Renato, pastor Altair Germano, o evangelista Luiz Gustavo e a minha pessoa. Estaremos fazendo uma síntese panorâmica. E dentro dessa síntese, nós teremos o comentário sobre o reino. Né? Então, o reino de Deus, e nós vamos fazer mais isso, tá bom? Nós fizemos comentários sobre o reino já numa lição passada, voltaremos a comentar também. Mas é interessante que vocês façam isso. Tá? Então, já comentando aí sobre o Evangelho do Reino. E dentro desse Evangelho do Reino, né, aqui é pertinente comentar que somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Eu não sei, a gente pode fazer esse trabalho de evangelização, de ampliar as frentes. Aqui eu já aproveito e parabenizo a nossa IEDALP, a nossa igreja. Não sei se você que está nos ouvindo tem ciência. A nossa IEDALP está hoje em 10 países, na Alemanha com 2 trabalhos. E dentro desse trabalho missionário, nós temos levado a palavra de Deus. Eu não sei se vamos conseguir dobrar, triplicar, ou se outras igrejas terão também, aproveitando que muitas igrejas, convenções, têm despertado para evangelização, para missão transcultural, vai abraçar a causa, mas é interessante que todos nós tenhamos a consciência de que é necessário trabalharmos até o último dia. Nós não sabemos quando será, mas que é necessário trabalhar, porque será o dia da volta de Jesus. E a tarefa é urgente, como já foi dito, faz aí com o seu aluno a distinção entre o que é urgência e o que é emergência, e trabalha com ele a necessidade de entendermos que essa volta de Jesus está posto nas Escrituras, é fato, vai acontecer, mas isso está associado à pregação do Evangelho em todo o mundo. Não impede que você traga aqueles dados estatísticos que já foram apresentados. Dados estatísticos da evangelização mundial, dados estatísticos da evangelização no Brasil, dados estatísticos da evangelização no seu estado. Aqui estamos em Abreu Lima, Pernambuco, mas muita gente tem nos acompanhado de vários estados do Brasil. Então, coloca para o vosso aluno os dados estatísticos da evangelização no seu estado, na sua cidade, e mostra para o aluno a necessidade de evangelizarmos, inclusive trazendo os dados estatísticos das lições que nós falamos sobre a janela 1040 e da lição que nós falamos sobre perseguição, né, da igreja perseguida. Traz esses dados, não precisa mais explorá-los como foi feito antes, mas apenas apresentando para associar a necessidade de evangelizarmos e de apoiar a obra missionária. No tópico 2, a volta de Jesus atrelada, essa palavra atrelada, quem usa muito são os caminhoneiros. Eles, quando colocam um conjunto lá das carrocerias, uma acoplada à outra, então é dito que está atrelado, e aí não tem como você pegar a parte da carreta que é da carroceria e ela andar sem estar atrelada ao cavalo. Acredito eu que a palavra seja essa mesmo, a cabine do caminhão, da carreta, tem um nome aí específico, né? Aqui a gente chama de cavalo, mas não tem como você pegar aquela parte e sair com ela caminhando, porque é muito pesado. Então é preciso fazer o quê?
atrelar a cabine. Não é? Então, esse atrelar está associando, relacionando, colocando, não é? Que é justamente o termo utilizado aqui. A volta de Jesus está atrelada. Então é algo que não vai conseguir ser executado se não fizer a obra de missão. Então a volta de Jesus está relacionada com essa obra missionária. O nosso comentarista faz questão de colocar aqui, e eu trago para os irmãos isso. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas suas forças. Verdade, não tem para onde, nós precisamos disso. Mas eu coloquei aqui uma ressalva, o seguinte, que antes de trabalhar com todas as forças pelas almas dos outros, trabalhe com todas as forças pela salvação da sua alma, da minha alma. A salvação é tomada pela força, então é necessário lutarmos. Uma vez que temos esse relacionamento com Deus, intimidade com Deus, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, agora vem a outra fase, né? Que é, eu experimentei Jesus, sei que isso é muito bom e quero passar essa situação para outra pessoa. E aí, pelo amor às almas das pessoas, eu vou levar Jesus, eu vou colocar todas as minhas forças para evangelizar, tá bom? Foi só uma observação, porque tem muita gente aí que está trabalhando para ganhar os outros para Jesus, mas não está trabalhando para que ele próprio esteja na mensagem que nós recebemos aqui, Evangelho do Reino. Então tem muita gente que está na instituição, mas não está na igreja de Jesus. Eu lamento informar, mas é uma realidade. Então a gente acaba se esforçando muito para realizar a obra do mestre e acaba deixando de lado o mestre da obra. Então é necessário compreendermos que precisamos nos esforçar para ganhar almas para Jesus, mas primeiro precisamos estar inseridos na igreja. E eu falo igreja, a igreja universal. Eu falo da igreja invisível, eu falo da igreja aquela que vai ser arrebatada. Isso porque a igreja local, ela pode até ter o nome de Deus, pode até ter o nome de Jesus, pode até ter o nome pentecostal, pode ter várias coisas, mas é possível estar inserido numa igreja local e não estar inserido no reino de Deus. Tá? Então, muito cuidado com essas coisas. E aí a gente foca nisso, né? Que eu preciso manter a minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Após isso, forças para ganhar almas para Jesus. E aí, fechando aqui a nossa contribuição, nessa última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários para a evangelização. Precisamos, sem dúvida, de que muitos irmãos compreendam a mensagem do ID, da grande comissão. Muita gente, eu falei na lição sobre grande comissão, que muita gente imaginava grande comissão, grande quantidade de pessoas fazendo uma missão. E a grande comissão, resgatando essa informação, é a grande tarefa que Jesus nos dá. É o ID. Grande por quê? Porque ela sai das barreiras de cidade, de estado, de nação. Então, onde tiver povos, onde tiver etnia, esse evangelho deve ser anunciado. Por isso, grande comissão, grande comissionamento de Deus de nós levarmos a sua palavra. E é claro, não é, que nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos não só compreender, mas passar isso para os nossos alunos, para que eles também compreendam a urgente necessidade de se levar a palavra de Jesus e atrelar a vinda do Mestre Jesus ao trabalho da obra missionária. Como já falei, nós começamos falando de grande comissão,
terminamos a 14ª lição, falando também de grande comissão. Eu tenho uma recomendação para os irmãos, para o próximo trimestre e também já para essa lição, aqueles que já possuem, muitos irmãos aqui da nossa igreja já adquiriram esta obra do nosso pastor Altair Germano, a Sã Doutrina, está disponível aqui na livraria Arca Missionária, vai ter um capítulo específico sobre grande comissão, que os irmãos poderão aproveitar para essa lição já. E é claro, vai ter a próxima lição do trimestre, que já está disponível, o corpo de Cristo. Primeiro trimestre de 2024, nova lição, nós teremos oportunidade de aprender sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, e também muito dos conteúdos deste livro estarão dando suporte para os irmãos, tá bom? Então, muitos materiais, tivemos aí a oportunidade já de poder fazer a leitura bem panorâmica dessa lição e cremos que será uma bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que mais uma vez possa te usar poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.